Bom, meus queridos alunos, espero que todos estejam bem. Bom, gente, essa questão aí, ela, ela inclusive tem uma figura ilustrativa, né? Então, o objetivo principal dela é justamente mostrar para vocês, né, como é que se consegue a obtenção do chumbo metálico. Ou seja, esse chumbo que é utilizado aí em várias, né, situações do cotidiano, né? É o chumbo utilizado nas munições de armas, é o chumbo utilizado na pescaria, ele é o chamado chumbo metálico, né? Então, aqui, essa aula, né, essa aula referente a essa questão, vai mostrar para vocês como é que é obtido esse chumbo metálico, né? Então, vamos em frente, né? Bom, gente, é, a obtenção do chumbo metálico, né? Obviamente, esse chumbo sai lá em forma de minério, né? Ele sai de uma forma de minério até se transformar em chumbo metálico, né? Então é mais ou menos isso, né? Ele vai sofrer por um processo chamado ustulação, né? O que vem a ser essa tal de ustulação? Através de um aquecimento, a reação química, onde, né, na presença de oxigênio, se produz um metal, né? Um metal não na forma metálica, né? Mas um metal de uma maneira, assim, digamos, mais elementar, para que possa fazer um processo industrial nele denominado redução, né? Como é que funciona isso? Vamos lá. Seguinte, é, em primeiro lugar, o chumbo é encontrado na natureza em forma de sulfeto. Aqui, ó, sulfeto de chumbo, né? Então, esse sulfeto de chumbo ele vai ser aquecido, aqui, ó, aquecimento de sulfetos, né? Para que ele se converta numa forma mais elementar, né? Uma forma que seja mais fácil de passar por um processo industrial. Então, ele vai passar através do aquecimento, da forma de sulfeto de chumbo, né? Para óxido de chumbo, né? Passou de sulfeto para óxido de chumbo, né? Então, gente, e é justamente esse óxido de chumbo que vai passar por algumas outras reações químicas até chegar nisso aqui, ó, que eu chamo de chumbo metálico, né? Então, como é que vai ser a transformação agora? O sulfeto de chumbo já era, ele não existe mais. Agora o que eu tenho é o óxido de chumbo, que ele vai passar por uma reação química denominada redução, né? Na presença de alguns, né, outros elementos químicos, etc, etc. Mas o principal é o seguinte: esse óxido de chumbo que está aqui é uma molécula, né? Como é que está estruturada essa molécula? Um átomo de chumbo. Está aqui, ó, um átomo de chumbo, um átomo de oxigênio. Aqui, um átomo de oxigênio. Gente, esse átomo de oxigênio aqui, ele tem chamado um número de oxidação, né? Que é um valor tabelado já, né? Então, na tabela periódica, assim, né? Enfim, o número de oxidação do oxigênio é menos 2. O que significa isso, né? Que aqui o oxigênio ele tem uma sobra, ele tem uma quantia a mais de dois elétrons. Então, assim, ó, quando o sinal é negativo, significa que está sobrando elétrons. No caso aqui, 2 negativo, está sobrando 2 elétrons aqui no oxigênio. O chumbo, por sua vez, ele está aqui, ó, chumbo, ele está com o número 2 positivo, o número de oxidação 2 positivo, né? Que é o contrário, significa que aqui o chumbo ele tem uma deficiência de 2 elétrons, certo? Uma deficiência de 2 elétrons. Então, gente, é isso que estabelece a ligação química aqui entre os dois. Esse tem 2 elétrons a mais, né? E para que ele se combine com esse aqui, esse tem que estar faltando 2 elétrons, né? É um processo chamado ligação iônica, né? Ligação iônica. Então vamos explicar agora como é que funciona isso. Esse chumbo aqui, deficiente, né, de 2 elétrons, ele está de que forma? Ele está na forma de chumbo iônico. Ou seja, é um chumbo que está o quê? O metal chumbo, o elemento químico chumbo, que está com carga elétrica, né? Ele não é assim disponível para uso, né? Ele é um íon, né? Um íon. É apenas um átomo com carga elétrica, um íon. Tá aqui, ó, chumbo iônico.
Mas o grande objetivo de todo o processo industrial, né, é passar esse chumbo iônico, ou seja, é pegar essa molécula aqui de óxido de chumbo, que está aqui, transformar esse chumbo iônico, que tem uma deficiência de 2 elétrons, em chumbo metálico, que é aquele que nós vamos utilizar no nosso cotidiano, né. Bom, gente, para que esse chumbo passe da forma iônica para a forma metálica, já que ele tem uma deficiência de 2 elétrons, está faltando 2 elétrons nele, né. Então ele vai ter que ganhar 2 elétrons, né, para que ele passe de chumbo iônico para chumbo metálico, ou seja, aquele chumbo que nós utilizamos no cotidiano, né. Então, como é que a gente pode resumir toda essa questão aqui, né? Essa questão ficou o seguinte, né? Nessa reação química, esse chumbo ele sofreu um processo de redução e redução, onde ele se transformou em chumbo metálico e ganhou 2 elétrons, né? Então, gente, analisando as alternativas que eu tenho nessa questão aí, né? Vamos ver aqui. Vamos ver, vamos ver. Essa questão, eu acho que a alternativa mais correta é a alternativa E, né? Ou seja, mais 2 elétrons, reduziu e ganhou 2 elétrons. Tá bom, gente? Bom, a outra questão é elementar, trata-se de balanceamento químico, né? Então, lá na reação inicial, eu tinha o sulfeto de chumbo, né? 2 sulfetos de chumbo, né? Dos reagentes, né? E lá, não vou colocar os outros elementos químicos dos reagentes, né? E do lado dos produtos, eu tenho o quê? Esse sulfeto de chumbo ele se transformou em óxido de chumbo. É o que nós temos aqui logo no início, né? Agora, vamos pensar o seguinte, né? Aqui é o reagente, tá? Sulfeto de chumbo. Significa que eu tenho exatamente balanceamento, é deixar o quê? É deixar essa reação química equilibrada, equilibrada entre reagente, sulfeto de chumbo, e produto, óxido de chumbo. O que significa esse estar equilibrado? A mesma quantidade de átomos reagentes tem que estar no átomos produtos. Bom, o que está em questão aqui é o chumbo, né? Se eu tenho 2 átomos de chumbo aqui, aqui também esse X teria que ser o número 2. Aí teria 2 átomos de chumbo desse lado e 2 átomos de chumbo desse lado, né? Então, a resposta mais coerente, mais correta, coerente não, a resposta correta para essa questão seria essa aqui, ó. O número de balanceamento, né, dessa equação aqui, do x vai valer 2. Tá bom, gente? Essa é a aula dessa questão.